Fala pessoal, beleza, beleza? Vem chegando para mais um episódio do Jogada do Vozão em que vamos falar sobre categorias de base. Sempre um assunto que gera muito debate e engajamento dos torcedores para saber quem está pintando na base do Vozão. E hoje nós trouxemos dois personagens que estão atuando diretamente na captação e também na busca do mercado do Ceará por esses novos atletas. Isso do sub-12 até o sub-20, quem está chegando. A gente vai trazer todo um todo um panorama do Alvinegro de Porangabuçu sobre este momento do Ceará para poder falar deste momento. Afinal de contas, o time está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, mas também tem outras disputas hoje jogando ali nas suas categorias de base. Por isso, hoje nós trouxemos dois personagens, a começar por Villeneuve Félix, ele que chegou no Ceará em 2016 para o cargo de supervisor, tomava de conta ali do ginásio do Vozão em Carlos de Alencar Pinto, e agora, depois de 2 anos, ele teve ali um projeto apresentado para iniciação nas categorias de base do clube e vem dando certo. Desde 2021, Villeneuve passou a integrar o time da captação de atletas para a base do Vozão e são mais de 9 anos cobrindo o clube. Queria que você falasse aqui, seja muito bem-vindo, Villeneuve, ao nosso Jogada do Vozão. Obrigado, é uma imensa satisfação estar aqui junto com vocês, falando um pouquinho da captação do Ceará, né, que eu tive a honra ali de iniciar em 2016, né, com alguns projetos, iniciando com a categoria sub-8, né, 9, 10, 11 no futsal. E depois a gente implementou para futsal e futebol, né? E fazendo essa captação de novos talentos. Massa demais, Villeneuve. E também com a gente aqui o Diego Ângelo, ele que foi auxiliar técnico do Atlético Cearense, também foi contratado como analista de desempenho do Ceará em 2022, depois disso foi para o São Paulo Futebol Clube em 2024. Por lá teve nos títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior e também da Copa do Brasil nas categorias de base, e o Diego retornou ao Vozão em 2025, desta vez para assumir o cargo de coordenador de mercado nas categorias de base, ou Head Scout da base também, como é conhecido. Diego Ângelo também, seja muito bem-vindo, você que já era um cara que a gente tentava trazer já há um bom tempo aqui, mas agora deu certo, seja muito bem-vindo também ao Jogada do Vozão. Obrigado, Samuel. Bom dia. É prazer falar com vocês aí sobre a nossa rotina, sobre o nosso trabalho. Um pequeno adendo, entrei no clube em 21 ali. E aí fiquei 1 ano e meio na base, analista de desempenho e depois analista de mercado, né? Foi curioso essa transição, porque foi quando o time estava na copinha de 22 e aí a gente teve uma mudança na gestão de coordenação e eu fiquei aqui na cidade reportando os atletas de destaque dos outros jogos. E aí era uma função nova, né, no mercado, analista de mercado, e aí o gestor da época me fez esse convite para transitar, e acho que foi uma escolha muito sábia, né, acabei me dando muito melhor nessa função. Aí fiquei até meio de 23, subi pro profissional, participei dessa reformulação, né, fiquei até agosto ali, setembro de 24, com o time do ano passado, com os projetos aí que deram certo, graças a Deus, com o título estadual e o acesso. E aí fui para São Paulo, e aí com o acesso e o convite para coordenar o departamento da base, me vi pronto para voltar, uma boa oportunidade, né, que era pela primeira vez gerir um departamento, que houveram muitas reformulações, graças ao Villeneuve também, e desde fevereiro estamos aqui de volta, né, nessa segunda passagem pelo Ceará. Legal demais. E aí a gente vai iniciar o trajeto realmente do início de cada um de vocês, né? Para quem não conhece, quem é o Villeneuve, como é que foi esse início no futebol e hoje chegando no Ceará? Um pouquinho engraçado, assim, falar de quem é o Villeneuve, né? O pessoal se recorda muito do meu pai, né, que é o seu Vila. Ele não trabalhou diretamente em 2002 com o Ceará como funcionário, mas ele tinha uma vendinha, um mercado diferente à entrada do profissional, então a gente teve acesso a conhecer muitos jogadores na época, até 2009, além de 2009, 2010. E eu sempre vi o clube, né, assim, o crescimento do Ceará, sempre tive vontade de ser funcionário do Ceará. E surgiu uma oportunidade em 2016 para fazer uma competição para o clube, na época que estava inaugurando o ginásio do Vozão, né, com um diretor na época que era o Jocélio. E ele pediu para fazer um projeto para que fizesse, né, a competição. E aí deu certo na época. E em seguida conheci Eduardo Arruda, né, que sou muito grato, foi o cara que me oportunizou a trabalhar no Ceará com categoria da iniciação de futsal, que não tinha. Na época o Ceará trabalhava com sub-13 em diante, e a minha ideia era fazer 8, 9, 10, 11, 12, né, com as categorias que não existiam na iniciação do Ceará. E ele oportunizou, né, a fazer isso, junto com Daniel Sena, Léo, né, Miguel, que são os treinadores da época. E foi um processo que teve muito sucesso,
né? Junto a isso, meu pai, né, que era o cara que tinha a vendinha, virou também funcionário do Ceará, eu, né, nessa época, virei funcionário. E a gente, na época, a gente conseguiu revelar alguns atletas para a base. Aí, em 2019, com a chegada do Armando Dessé Salles, ele gostou muito do projeto do futsal e a gente integrou futsal e futebol, né? Onde hoje, atualmente, a iniciação, a partir do sub-10, ele faz futsal e faz futebol, né, desde então. E foi uma coisa que, né, gerou sucesso para o Ceará em questão de formação de jogadores. Em 2021, recebi um convite do André, que era o coordenador da época, para ser coordenador da captação. O André Figueiredo, no caso? Exatamente, André Figueiredo. E ele me convidou para fazer essa parte. Para mim era uma missão muito nova, né? Até então era supervisor, tinha outras tarefas. E abracei a ideia. E com a ajuda, obviamente, do pessoal da cidade de Vozão, foi dando certo, né? Processos novos. O Diego foi um cara que me ajudou muito. E o Sandro, né, que era o gerente, me ajudou muito. O próprio André me ajudou muito. E a gente foi criando processos para captação. E teve sucesso, né? E desde então, tive que voltar ano passado para supervisão. Meu pai faleceu, né? Aí pedi para retornar para a iniciação, para passar um período como supervisor, mas logo voltei para a coordenação da captação, junto com o Diego. E a gente, esse ano, aí, implementou muitos processos, né? Uma missão muito difícil e vem dando certo. Legal. E aí o Diego também, como é que foi esse início no futebol, né? Até porque o Villeneuve tem esse traço da família, né? O seu Vila, um personagem histórico também no Ceará Sporting Clube, ali nos bastidores, né? O Ceará mesmo fez uma homenagem a ele quando teve o falecimento. E eu queria saber também do Diego como é que foi esse início, né? Antes de chegar no Ceará, se de moleque também gostava de jogar bola, é a pergunta que eu vou fazer também pro Villeneuve. E hoje atuando aí na parte de mercado da base do Vozão. Fui atleta, mas de futsal, né? Não cheguei a fazer categoria de base no futebol. Joguei até ali meu sub-20 em clubes da cidade, né? E aí, por conta disso, fiz educação física. E aí fui migrando, né, dentro da carreira, dentro da função. Trabalhei em escolas, em escolinhas, em empresas de intercâmbio. Até que teve uma onda da formação de novos analistas de desempenho ali por 2016, 2017. E eu passei a me interessar. Fiz os primeiros cursos, né, dessa época. E criei até um conteúdo na época para poder divulgar em rede social o que eu estava aprendendo para ver se eu conseguia entrar no mercado de trabalho. E aí, conhecendo pessoas, mostrando esse trabalho e fazendo essas capacitações com esses cursos, tive a oportunidade de ir para o Atlético Cearense 2020. Era auxiliar técnico sub-20, que naquele time tinha o Pulga, o Hércules. Então, era assim, foi um trabalho muito bem feito por todos que conduziam aquele processo. E me sinto feliz em fazer parte de um pouquinho daquele processo, né? E aí, quando vem a pandemia, tem todos os problemas que aconteceram. E depois eu sou contratado para o Ceará para ser analista de desempenho. E aí eu fico responsável no Sub-17, porque no Sub-20 tinha o André Maranhão, que está no clube até hoje, né? Hoje no profissional. A gente começa a dividir ali as tarefas. E aí, quando o André e toda a equipe do Sub-20 foi para a Copinha de 22, eu, como analista da categoria abaixo, fiquei na cidade e aí fui direcionado a fazer reportes de atletas que estavam sendo destacados na Copinha. E aí, como o Villeneuve falou do André Figueiredo, que era em 21 nesse processo, ele sai e tem o retorno do Armando Dessé Salles. E aí, quando o grupo do Sub-20, do staff da comissão entra de férias, eu fiquei responsável por apresentar para ele esses atletas que tinham sido pontuados, fazer material, relatório, né? E aí, na época, não tinha, e aí ele me designou essa função de que eu deixasse de ser analista de desempenho e virasse um analista de mercado. Fiquei integrado junto ao departamento profissional, recebendo os primeiros direcionamentos, né, os protocolos, como é que era feito. E aí começamos a trabalhar em 2022 com essa divisão. Lembro que na primeira reunião de apresentação de atletas para 2022, a gente já teve talvez o que é o maior case de sucesso hoje do mercado, da base, que foi o David Ricardo. Sim. Foi um atleta que vinha sendo acompanhado, foi escolhido, houve um consenso de que ele era o atleta que deveria, né, ser negociado e vir para o clube. E aí foi um sucesso, muito mérito de muitas mãos, principalmente dele. E aí tem a história que todos sabem, né? Ele transita da base profissional, fica 2, 3 temporadas e depois é vendido aí no começo desse ano. Então passou a dar certo esse processo de mercado e aí ficou. Vieram vários atletas, né? Tem outros cases também. O mais recente é o Guilherme, que veio depois da Copinha de 24. E aí, hoje está integrado à equipe profissional, o clube já exerceu, né? Sua opção de compra.
E aí, quando é no meio de 23, tem uma transição lá no Ceará. O analista de mercado da época acompanha o Dorival, vai para São Paulo, que é o João Marcos. Uhum. E aí, depois de um tempo, eu subi, né, para integrar o departamento de mercado profissional. Tivemos aquelas dificuldades ali em 23, né, mais ou menos no meio do ano, mas também tivemos a transição para a diretoria atual, ali no final de 23 para 24. E aí fiz parte, né, como membro do departamento de mercado, de todo o planejamento de 24, né, no que cabia da nossa função, claro, que o analista de mercado, ele é um suporte decisório, né? Ele filtra, ele relata, ele opina, mas a decisão é dos gestores, né? E aí foi uma honra participar desse processo, até porque 2024 foi um ano vitorioso, um ano muito importante para o clube. E aí eu saio, vou para o São Paulo, fico 4, 5 meses, né, na base do São Paulo, e aí tem um acesso e tem um convite de retorno para reestruturar esse departamento, que antes eram de poucas mãos, hoje a gente tem 10 pessoas, né, Villeneuve? Então, assim, para a gente é um privilégio, hoje o Villeneuve coordena a captação, eu coordeno o mercado, mas antes dessa subida para o profissional, era eu e o Villeneuve. Um fazia mercado, outro fazia captação, a gente tinha um captador, que era o Marlon, que foi trabalhar no Internacional. Sim. E agora esse convite de retorno tinha 2 missões muito básicas para mim. Reestruturar esse departamento, né, com novos processos, e também replicar muitos dos processos que acontecem no futebol profissional, no departamento de futebol profissional, claro, com as suas contextualizações por ser base. Uhum. E aí, por conhecer e ter o domínio dos processos no profissional, esse convite foi estratégico para pensar e fazer replicar esses processos na base. Então, eu cuido mais ali do sub-20, 17, pontualmente no sub-15, e aí essa é mais ou menos a divisão. O Villeneuve cuida do 15 ali para as categorias menores, mas assim, não deixa também de me ajudar nas categorias maiores, assim como eu também não deixo de ajudá-lo nas categorias menores. E vocês já estavam falando aqui sobre essa questão da divisão que existe, né? Queria que vocês explicassem a questão da captação e do analista de mercado. Qual a função de cada um de vocês hoje na base do Ceará em relação a isso, né? É só questão de categorias menores ou tem outras divisões também na base do Ceará hoje em relação a essa busca por novos atletas? Eu acredito que eles têm os mesmos fins. Captação e mercado têm o mesmo fim. No final das contas, a gente quer trazer atletas para a categoria de base do Ceará. Os meios é que são diferentes, né? O mercado ele é um pouco mais pontual, digamos assim. A captação ele tem um volume maior de atletas que recebe, de locais que visita. O mercado ele é um pouquinho mais estratégico. Então, eu na minha rotina, eu e as pessoas que são designadas a essa parte do departamento, né, que eu falei que são 10 no todo, mas ele tem uma subdivisão. Sim. E aí a gente fica responsável por fazer um calendário das competições-alvo, a gente assiste jogos diariamente, relata esses atletas num banco de dados, numa base de dados, e aí a gente vai definindo uma espécie de atletas para a gente ir monitorando. E aí depois, quando tem viagem, é porque eu quero ver em loco esses atletas que foram vistos por vídeo, né? Sim. Recentemente a gente teve 2 boas campanhas na categoria Sub-15, né? Que a gente foi vice da 2 de julho com a competição em Salvador e campeão da Brasileirinha em Minas. Eu estive nas 2, só que poucos dias antes eu fui a São Paulo para olhar atletas que tinham sido pontuados e da viagem de São Paulo trouxe 3 atletas que eles acabaram impactando positivamente dentro da categoria, né? Elevaram o nível, conseguiram elevar o nível, então é um case de sucesso. E aí o mercado ele tem essa estratégia de ser um pouquinho mais pontual, é muito mais estratégico do que operacional, se eu puder dividir assim. Já a captação, na minha opinião, né, Villeneuve, ele é mais operacional do que estratégico. Não deixa de ser estratégico, tem que ser, mas assim, viaja muito mais, vai muito mais, traz muito atleta para ser avaliado dentro do clube. Eu já tento diminuir essa margem, né? Eu tento trazer o atleta já quando tiver uma robustez suficiente para cravar que ele vai jogar no Ceará. É diferente da captação, que eu acho que ela tem até mais margem de erro, de atendimento, e aí o Villeneuve pode falar melhor do que eu da captação. A gente pode errar mais, essa é a verdade. Sim. Fazendo uma contagem assim no geral, a gente recebeu já mais de 1.500 atletas até o meio do ano, que foram ao clube. E pegando esse case de sucesso do Sub-15, que foi em 2 competições, né? Chegou aí 2 finais, um perdeu para a seleção brasileira e outro foi campeão. O Diego pontuou 3 atletas que ele trouxe do mercado, o qual ele não pode errar, ele tem que ser incisivo. Sem pressão. Sem pressão. Não pode errar. Já a captação, ele recebeu muitos atletas, mas um dos atletas foi o que fez o gol da final da Brasileirinho, como exemplo, né? Que é o Matheus, que foi um atleta que a gente viu na Jacuipense e trouxe para avaliação. Foi mais um desses atletas dos 1.500 que veio, foi aprovado, passou pelos processos e fez o gol do título. Então é assim, hoje a gente tem um pré-grupo, né? Que a gente consegue receber em torno de 60 atletas por semana.
o qual a gente consegue avaliar durante uma semana, que é um dos processos do Ceará. E desses 60, no final da semana passa 1, passa 2 para o grupo, que é mais um processo. E desses 2, talvez não fique nenhum, ou talvez esteja algum aprovado, né, que é o final da contagem. E já nessa margem eu posso errar. E o Diego não pode errar. Mas esse funil é interessante porque, assim, por mais que a margem de acerto, no final das contas, seja bem pequena, quando a gente acerta também tem resultados expressivos. Sim. Por exemplo, eu acabei de citar o exemplo do David Ricardo, que veio mediante mercado, que a gente viu ele na Copa do Brasil de 2021, na Copa do Nordeste e no Campeonato Piauiense Profissional. E aí a gente vem para 2022 com um case de sucesso. Na captação em mercado, chegou atleta como o Jonathan, que ontem foi nosso adversário pelo Cruzeiro, sim, mas que é um case de sucesso da base do clube, que ele chegou no Sub-17 para fazer essa avaliação no pré-grupo, junto com outros 50, 60 atletas. No caso, ele veio para cá, ele veio para a cidade de Vozão, ficou uma semana em treinamento junto com o grupo que a gente chama de pré-grupo, que sim, é uma avaliação só entre atletas avaliados, que qualquer pessoa pode fazer, basta se inscrever. Sim. Inclusive, é importante falar disso. A gente está aberto para receber dessas 1.500 pessoas. A meta é chegar e fechar 3.000 no final do ano. Caramba! E por mais que, assim, óbvio que o percentual que fica no clube é pequeno, mas quando acontece em casos como esse. E aí o Jonathan, na época, o treinador que dava o treino para essa avaliação era o João Marcos, nosso ídolo, né? João de Ferro. E na terceira sessão de treino, ele mudou o Jonathan de função. Tem até a brincadeira que ele era um zagante, isso, porque ele chegou de atacante, o João colocou ele de zagueiro. E aí ele foi aprovado na primeira semana, foi avaliado no grupo na segunda semana, né? Ele foi aprovado, isso já era setembro para outubro, isso com 17 anos. Em janeiro de 2022, ele era titular na Copinha. Então, assim, para quem diz que é muito difícil, é inacessível, só pessoas selecionadas, eu tô dando um case de um garoto que é do interior de São Paulo, sim, que veio fazer uma avaliação dentro do grupo com essa quantidade de pessoas, passou na primeira fase, passou na segunda fase, foi aprovado dentro do clube, viveu a categoria de base, viveu o profissional e hoje está aí como um case de sucesso desse processo de captação. Legal isso, porque é um detalhe interessante, é uma semana, né? Antigamente era bem diferente essa captação, né? Eram vários garotos vindo de vários lugares e o cara tinha aquela chance ali. Às vezes 20 minutos, um coletivo, exato, que o treinador não tá nem olhando. E assim, a gente tem uma metodologia de treinamento para esse pré-grupo que ele é similar às categorias. Por exemplo, se você é um menino de 15 anos e tá fazendo essa avaliação, você tá recebendo o mesmo conteúdo do meu grupo. Sim. E aí, no final da semana, a gente faz um jogo treino contra o atleta não relacionado para os jogos do fim de semana para traçar um comparativo. Se esse grupo que está em avaliação, ele consegue estar no nível dos nossos garotos. Sim. Claro que existem algumas insatisfações, mas a gente já tenta ao máximo fazer um modelo que seja mais justo, mais coerente do que aquele peneirão de antigamente, que imagina quantos bons atletas não viraram, porque quando foi nesse peneirão, o cara tava com a prancheta na mão olhando para outra coisa, ou não viu aquele lance, enfim. Não que não exista, tá? A gente fez uma avaliação aberta no começo do ano, com a gente recebeu, se eu salvo me engano, 700 atletas. Mas esses atletas, eles passaram para uma segunda fase, que é o nosso pré-grupo, né? Obviamente que vai escapar ali 1 ou 2 atletas, porque é pouco tempo, né? Sim. Mas a gente não pode deixar de fazer, porque a gente consegue oportunizar muitos atletas ao mesmo tempo. Então, a gente tem esse primeiro processo, que é conhecido como avaliação aberta, que é o antigo peneirão. Tem o pré-grupo, né? E tem a forma mais difícil, que são os captadores vendo em loco, né? Indo para uma competição e trazendo para fazer a avaliação do Ceará. No caso, quando vocês vão em loco, ver o cara lá no jogo, vocês vão diretamente na pessoa, no atleta? Como é que é feito esse direcionamento? Ou vocês falam, tem um jogador aqui, fulano de tal, como é que vocês falam? Como é que é todo o processo em relação a isso? Vocês ligam para o diretor da base, tem outro cara que faz esse intermédio, ou vocês vão diretamente conversar com o jogador, no caso? Não, a gente não fala com o atleta. Existem 2 mecanismos aí. O primeiro é se você está indo na viagem para ver se você descobre algo lá, ou se você está indo na viagem para tirar uma dúvida a respeito de um atleta. Eu faço esses 2 tipos de viagem. Viajo para uma competição para ver os destaques daquela competição, ou muitas vezes viajo pontualmente para cravar, né, o atleta, que é diferente você ver em vídeo ou você ver em loco. Sim. Nas 2 situações, a gente são 3 pontas. O agente do atleta, a maioria dos atletas, mesmo categoria de base, já tem um representante, um empresário, e a gente também fala com o clube detentor dos direitos do atleta. Eu não tenho o direito de ir direto no atleta, isso é uma maneira incorreta de fazer essa abordagem. Então, eu manifesto o interesse no atleta entrando em contato com o gestor daquela equipe. Ele falou da Jacuipense aí, o exemplo do Matheus, que fez o nosso gol de título da Brasileirinho. O Matheus, na Jacuipense, o Villeneuve, que era o coordenador de captação, fez o contato com o representante do atleta e com o diretor da Jacuipense, manifestando o interesse que o atleta tivesse um período de
de avaliação dentro do grupo. Existe também o contrário. Esses clubes, esses agentes oferecem materiais de vídeo para que a gente analise, para que a gente veja, observe e tome as nossas decisões baseado no que a gente viu. Se vem de avaliação, se vem direto para o grupo, se a gente vai descartar agradecendo e enfim. É mais ou menos esse mecanismo. Então, assim, é muito profissional, é muito correto. Tem um direcionamento. A gente não pode errar nesse processo porque vai gerar desgaste. A gente vai ser cobrado por fazer o procedimento errado, entendeu? Então, digamos que o procedimento mais correto é esse. E esse detalhe também muita gente confunde, né? Ou é a mesma coisa? O captador do olheiro. Como é que é feita essa divisão hoje em dia? São só questões de nomenclatura, né? É só nomenclatura, assim, observador técnico, captador, olheiro. É como eu disse, os meios podem até ser um pouco diferentes, mas a finalidade é trazer o jogador para o clube. É porque ele não está autorizado a chegar na viagem e dizer que tem que ser feito. Ele passa para quem coordena, no caso, para nós dois, se for um captador, se for um analista. A gente avalia o que ele está passando para a gente, faz toda a filtragem e passa para os nossos superiores. Nosso coordenador técnico, o Maurinho, o nosso gerente da base, que é o Hudson Ferreira, e o nosso diretor, que é o Israel Portela. Eles tomam essas decisões. E partiu deles três também muito desse direcionamento, desse fluxograma dos processos, né? A gente respeita um fluxo, não é simplesmente chegar lá no jogo, pegar o menino pelo braço e colocar. A gente respeita esse fluxo, claro, tentando ser o mais rápido possível, até porque muitas vezes tem concorrência, tem outros clubes que fazem propostas para os mesmos atletas, e aí é onde entra o trabalho de bastidor, né? Até o detalhe disso, né? Vocês têm 3 olheiros, no caso? Tu falou 3, como é que é feito isso? A gente tem 5 no total, né? 3 que fazem viagens e acompanham competições, e 2 que ficam fazendo a avaliação Vocês do não pré-grupo. podem dizer o nome? Podemos. Você quer agente secreto, assim. Não. O cara chega pra assistir o jogo. Não, só acompanhando o jogo aqui. Inclusive, eles vão uniformizar. Cara, ficava na dúvida. Tem essa diferença também. Por exemplo, quando eu vou para determinados jogos em outros estados, quando é mando de uma equipe, muitas vezes eu vou à paisana. Pra evitar estresse, pra né? ficar... Mas, assim, os nossos observadores, eles viajam uniformizados. Até para que se veja que tem gente do Ceará lá. Por exemplo, nesse momento... Eu sei que o Sergião está em São Ludigeiro, no interior de Santa Catarina, numa competição sub-13. Caramba. O Tasso retornou de viagem agora. Isso. E o André tá onde? Ipaumirim. E tá no Ipaumirim. Rapaz. Assim, eu tive, sei lá, no último mês em São Paulo, Salvador, Minas. E aí, se eu for contar com as cidades das adjacências, acho que São Paulo mais 4, Salvador mais 3, Belo Horizonte mais 4. Assim, a gente roda bastante. Tenta observar o máximo de competições possíveis, de cidades. Inclusive, é uma crítica que muita gente fala, né? Não tem jogador cearense, não tem... não visita muito... Vocês iam falar sobre isso? É interessante porque... acho que a gente tem que divulgar mais isso aí, então. Porque, assim, esses 3 caras que estão sob o comando do Villeneuve, acho que o município tem 181... O estado tem 181 municípios. Acho que a gente já rodou aí mais de 70 esse ano. A gente já rodou mais de 70 esse ano. Eles viajam semanalmente, ficam longe de casa há muito tempo. A gente visita o máximo de município possível, com a ajuda do que o Villeneuve pode falar melhor que eu desse processo. Mas, assim, é só deixar claro que a gente tem 3 pessoas que rodam incansavelmente e tentam cobrir o máximo possível do nosso estado. Não é verdade que a gente não olha para o nosso interior. Isso aí se a gente tiver a oportunidade de externar isso aí, que é o caso agora... Mas até na base do Ceará tem muitos jogadores que são daqui mesmo. Tem. É porque, assim, na medida que eles vão crescendo, que vai chegando ali no 17, no 20, muita gente fica pelo caminho, e aí é onde entra um pouquinho do trabalho de mercado para também olhar para fora, né? Sim. Mas também tem casos de atleta cearense que chega, e aí sobre esse processo do interior, das visitas, o Villeneuve pode falar um pouquinho melhor do que eu. Hoje a gente recebe muito convite, né, para ir no interior do Ceará, para fazer uma avaliação ou acompanhar uma competição que está sendo feita. E aí nossos captadores sempre estão muito presentes, né, como o Diego falou, a gente já fez mais de 70, 80 viagens para os nossos interiores e para fazer essas visitas, e tem muito jogador, né, que fazem parte desse processo. Dentro da cidade, a gente está com uma campanha muito forte também de fazer visita aos projetos sociais, né? Eu acho que atualmente a gente, no último mês, a gente fez visita de mais ou menos 10 projetos, está com agendamento gigantesco até o final do ano para cobrir toda a cidade. Então é uma coisa que a gente preza muito, né? Obviamente que vai aparecer as competições fora e a gente vai ter que estar presente, né? Que além de representar o clube, é uma parte também de a gente estar próximo ao mercado e estar disputando esses jogadores. Mas o Ceará tem esse planejamento e eu acho que esse ano, então, eu estava até comentando com o Diego aqui na vinda, que foi uma
Mas foi um processo que a gente viu que aumentou muito, né? Comparado aos anos anteriores. Como a gente falou, antigamente era nós dois lá tentando mover o clube e hoje a gente tem braços e pernas e a gente consegue ir em mais locais. Isso aí é agradecer muito o suporte que a gente recebeu, sim, né? Porque sim, com certeza. foi uma mudança, né, de processo em que o clube abraçou. É óbvio que a condição atual do clube favorece isso, mas os nossos gestores, né, como eu já citei aqui, o Israel, o Hudson, o Mauro, eles veem a importância. A captação é um braço muito importante para a formação. Não tem como dissociar. A gente abastece e os treinadores evoluem, né, dão um desenvolvimento. E esse suporte que a gente está tendo, a gente conseguiu montar uma equipe, conseguiu elaborar processo e conseguiu fazer com que a gente visse mais atletas para que a gente consiga continuar entregando mais atletas para a base do clube e, consequentemente, transitando para a equipe principal, que é a principal finalidade. Pois né? e até sobre isso, as categorias, tem alguma prioridade hoje no Ceará, sub-13, sub-20 ou não? O Ceará capta qualquer jogador, independente da idade? Não, a gente olha o todo, né? É claro que eles têm estágios diferentes por categoria. Aí, para cada categoria, a gente tem métodos de avaliação para serem mais coerentes, né? E, sei lá, avaliar a projeção, performance. Quanto mais próximo do profissional, mais eu estou avaliando performance e essa projeção de transição. Quanto mais distante, mais eu avalio a projeção do atleta, se ele consegue... Sim. E aí tem as peculiaridades aí das nossas avaliações, que vem, né, de acordo com cada categoria, mas ordem de prioridade não, mas naturalmente acho que a categoria mais velha acaba sendo mais exposta, questão midiática, atletas que podem ou não transitar, a torcida conhece mais, tem a Copa São Paulo, que em janeiro tá todo o campeonato parado e aí todo mundo assiste a copinha, né? Então a gente acaba sendo mais exposto por isso, mas ordem de prioridade não acontece. E voltando a falar sobre a questão dessa captação, né? O Ceará tem essa captação que é uma semana na cidade de Vozão, mas também tem outros processos, né? Tem essa avaliação em loco. Queria que vocês falassem pra gente aqui do podcast Jogada do Vozão, como é que é feito também essas outras formas de trazer jogadores aqui pra base do Ceará. A gente tem a avaliação aberta, que é uma avaliação que sai pelo Instagram do clube, as inscrições. É uma avaliação que não pede muita coisa, na verdade, todo mundo pode se inscrever e participar. Esse ano a gente fez no início do ano, em fevereiro, e a gente sempre faz no final do ano ou no meio do ano, que é para atender uma demanda maior, né? Como segundo processo de captação, a gente tem o pré-grupo, né, que é essa avaliação de uma semana, que são para talentos que já foram vistos, indicados, né? É um pouquinho mais, um funil menor. E tem também a dos captadores, né, de ir direto pro grupo, que aí ele gostou um pouquinho mais de jogador, ele viu que tem potencial para ir direto pro grupo, e aí ele traz o atleta. Além disso, a gente tem as competições do Ceará, que são o Circuito Vozão, inclusive essa semana começa que é de futsal, que traz times de outros estados para dentro do clube e a gente consegue observar os atletas. É feito agora no meio do ano de futsal e no final do ano de futsal, que vem dando certo também. E o Ceará recentemente lançou um no Instagram que é de X1 e X2. Vai ser um novo meio que a gente também vai utilizar para captação de atletas. Legal. Que vai ser agora em agosto, né? E a inscrição também é aberta, né? Não tem taxa, tudo de forma gratuita. E a gente vai fazer um chaveamento, o qual os atletas vão passar um dia todo jogando a competição e vai dar direito à premiação aos atletas, vai dar direito a fazer um teste na base do Ceará também. Então, esses são os meios da captação, como a gente falou no início. A gente tem o feeling de poder errar mais, né? Então, a gente consegue receber mais atletas, ver lá dentro do clube, e a gente sabe que o processo, no final, a gente tem um resultado mínimo, né? Mas que pode ser um case de sucesso, como foi o Jonathan, né? Que passou por esses processos, e é um jogador hoje que foi vendido pelo clube e está no Cruzeiro. Eu queria até saber de vocês em relação a isso, porque vocês devem ser bombardeados a todo instante, né? Tipo, um pai de um garoto... Cara, eu tenho aqui um filho que joga muita bola. Eu queria que vocês dessem uma avaliação aqui pra mim, só aqui o vídeo dele. É por isso que existem esses processos, para que a gente tenha a possibilidade de ver se lá, pessoalmente, vai bater com aquilo que a gente recebe. Até porque o nível competitivo é o que vai diferenciar essas prateleiras de atletas. Às vezes o filho dele é o melhor da escola e tá tudo bem. Só que quando ele sai da escola do bairro dele, quando ele vai para outro bairro, tem outros meninos tão bons quanto ele. E aí quando ele vai para um clube, ele vai ver que tem 20 atletas que têm o nível do filho dele. Ou melhores, né? Então é por isso que existem tantos processos, tantos meios. Acho que o Villeneuve acabou explicando a diferença de captação e mercado, né?
E aí, pegando esse gancho, o mercado, eu faço calendário das competições espalhadas pelo Brasil, para poder monitorar, ver jogos. Esse ano a gente teve a não participação no Campeonato Brasileiro do Sub-17 e participando da Série B do Sub-20, mas o clube fez um investimento em várias competições. A gente disputou mais competições do que nos outros anos, né? Acabamos de chegar da Brasileirinha em Minas, a 2 de julho em Salvador, disputamos a Alcance Cup em São Paulo com 2 categorias. Tivemos um torneio na França, onde fomos vice-campeões. Né? Perdemos nos pênaltis para o Braga de Portugal. E todas essas competições acabam também virando alvo de captação. Em algumas delas, indo com a delegação, mas também visitando outros jogos, acabei que ter o processo de mercado sendo feito, né? Então, basicamente, os meios acabaram de ser bem explicados quais são as principais diferenças. No final, o meu objetivo e o do Villeneuve, o objetivo da captação e do mercado são os mesmos. Trazer um jogador com condições de jogar e vestir a camisa do Ceará. E no caso, por exemplo, uma pessoa que não acompanha o Ceará, mas que tá por aqui e quer mostrar esse futebol aí do filho dele. Qual é o canal? É diretamente no Instagram do Ceará? A pessoa tem que ficar ligado? Tem um site também? A gente tem um contato, que é um WhatsApp direto da captação, o qual a gente hoje tem a Aline e a Cássia, né, que respondem o WhatsApp e conseguem ver esses agendamentos para avaliação. Dentro disso, a gente também recebe material de vídeo de jogador, né, e muitas das vezes, quando a gente recebe um material que a gente percebe que é muito bom, a gente já passa para a área de mercado, para o Diego dar uma olhada para ver se tem condições de ir para o grupo, e aí a gente vai fazendo esse filtro, né, junto com elas. Eu acho que essa palavra é a principal, né? Filtrar as informações para direcionar dentro do departamento. Todo mundo do departamento ajuda nessa visualização desses materiais, porque como você falou, a gente recebe assim inúmeros diariamente. Só que a gente não descarta porque já vieram bons atletas para o clube que foram oferecidos dessa maneira, né? E aí, assim, seja oferecido, seja numa avaliação, seja num peneirão, seja num campeonato que foi visto, seja na avaliação do grupo, tem várias formas diferentes de chegar no clube, né? E aí, depois que o atleta chega, a permanência tem muito mais a ver com a performance dele do que com a nossa intervenção. Nosso trabalho é filtrar, organizar todas essas informações, embasar nossos superiores ali com relatórios, materiais, opiniões, e aí, depois daí, é a performance do atleta que vai dizer, né? A gente citou aqui os 2 cases dos meninos que deram certo da captação e do mercado, mas se eles não tivessem performado, eles tinham ficado pelo caminho. Então, a gente acaba tendo muito nosso trabalho medido pela performance do outro, né? Mas nós somos canais, somos facilitadores e a nossa ideia é fazer isso da maneira melhor destrinchada possível para que as melhores decisões sejam tomadas pelos nossos superiores. E no caso, o WhatsApp, ele fica aberto? Fica aberto. Tem um contato que a gente pode passar aqui? Inclusive, eu vou passar para você agora. Perfeito. No caso, esse WhatsApp, a pessoa pode saber de tudo em relação a vai ter peneirada tal dia, posso enviar por onde, qual e-mail, Isso, até mesmo... as meninas ficam no horário comercial a toda hora respondendo esse tipo de dúvida, né? E a maioria das dúvidas é referente a como fazer uma avaliação no Ceará. Então, elas estão bem preparadas referente a isso. E às vezes a pessoa, né, não consegue entrar em contato comigo um dia que eu acho difícil, porque a gente recebe muita mensagem também. Sim. Aí também é um contato que possa, né, entrar em contato com o Ceará ou com a base do Ceará. E aí o WhatsApp ele fica ali naquele, tipo, o perfil do Instagram da Time Ceará, por exemplo. A pessoa consegue encontrar? Não fica. Na verdade, a gente... É uma troca de informação. Ele fica à disposição, por exemplo, do X1. Vai ter a competição, aí fica o WhatsApp disponível. Vai ter uma competição do Ceará, o WhatsApp fica disponível. E muitas dessas pessoas, ela utiliza esse WhatsApp para pegar essa informação da captação do clube. Interessante. Essa parte do X1, vocês tiveram essa ideia mesmo por causa que tá uma febre hoje em dia? Né? Na verdade, eu vou dar um mérito ao Hudson, né? Que é o nosso gerente. Nosso gerente, foi ele que denominou essa ideia do X1 e X2. E a gente, né, montou junto. É preciso deixar claro que, assim, qual é a nossa parte de intervenção nesse processo? É de que idade a que idade? Vai ser do 8 ao 14. Pronto. A gente acredita, né, por tudo aquilo que a gente se preparou na nossa jornada, que nessas idades o que mais vai interessar pra gente no atleta é a relação com a bola. Porque os outros conteúdos táticos, ele vai receber quando ele estiver dentro da categoria, dentro da sessão de treinamento. É um atleta que ainda não é tão forte, mas dentro do clube ele tem uma alimentação, a partir do sub-15 ele tem uma suplementação, ele tem um trabalho de força a partir do sub-13, né, com profissionais que são responsáveis pela preparação física e pelo trabalho de força. O Ceará tem uma metodologia própria. Então, o que eu preciso ver do atleta nessas idades é se ele tem boa relação com bola, capacidade de driblar, capacidade de improvisar, capacidade de finalizar.
que aí o restante do desenvolvimento é feito dentro do clube com outros processos. Senão fica muito fácil você olhar só o atleta que está pronto, né? Não tem coisa mais... A gente recebe inúmeras indicações de atletas que julgam estar prontos, mas o nosso principal trabalho como que eu posso... Colocar um óculos em que eu enxergue no atleta que o que falta nele o clube consegue oferecer para que ele desenvolva. É você olhar para o David em 2021, enxergando que com o que ele vai receber no Ceará, ele vai entregar resultado, né, depois de um X período, né? É muito subjetivo, mas esse é o ponto-chave do nosso trabalho. É ter a capacidade de fazer essa análise subjetiva, claro, com questões objetivas também, né? Com os nossos processos internos. Mas que a gente tenha essa capacidade de entender que o que falta para aquele atleta, o clube consegue entregar. Esse detalhe também é bacana de saber, porque o David Ricardo, ele representa muito essa questão do atleta que rendeu ao clube, né? No caso, a gente sempre frisa muito isso. O Arthur Cabral é o grande chafariz, né? Porque a gente sempre fala, a Cidade de Vozão custou aí... O Arthur Cabral custou 20 Cidade de Vozão em relação ao valor que hoje ele rende ao Ceará. É aquilo que o Ceará gastou para comprar uma Cidade de Vozão na época, em 2013, 2015, ali naquele período da aquisição do CETEM na época. E aí, sobre o David Ricardo, como é que foi feita essa avaliação, Diego? Tu que estava mais por perto naquele momento, vocês assistiram um jogador no Sub-20? Como foi que teve um insight assim, pô, cara, esse cara aqui pode ser interessante? Isso é interessante falar, porque eu não ia responder dessa forma, mas você falou de insight, e assim, não chega a ser bem um insight. O nosso trabalho é de formiguinha. E como eu te falei, a gente calendariza as competições e fica acompanhando. No caso do David, eu já o conhecia antes de entrar no clube, trocando informações com um amigo, inclusive, abraço para ele, um dos melhores scouts do Brasil, João Pedro Pereira, de Pernambuco, um amigo pessoal. E antes de entrar no clube, a gente já fazia esse trabalho, mas sem tanto compromisso, e a gente trocava o portfólio, e num portfólio dele tinha um David. Isso no começo de 2021. E aí, quando surgiu a carência interna de um zagueiro com essas características, eu listei alguns, entre eles o David. E aí eu vi um jogo dele contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, e depois um jogo, porque a gente é abastecido de software também, o clube faz esse investimento em plataformas, né, para que a gente tenha acesso a jogos do mundo todo. E aí, vendo o David jogar, a gente já trouxe o nome dele para o debate. E aí a gente teve a oportunidade de jogar contra o David na Copa do Nordeste de Sub-20 2021. Inclusive, o time dele chegou na final, né? Foi vice-campeão. E o time dele avançou numa chave que tava com a gente, né, na chave. Então, a gente jogou 2 vezes. E a gente já chegou para o jogo tendo informado para a comissão sobre o atleta. E aí, como a gente viu em loco em 2 oportunidades, foi meio que cravar que o atleta tinha condições de atuar pelo Ceará. Então, assim, esse trabalho, ele não é tipo assim, surgiu uma demanda e a partir de agora eu vou buscar um atleta dessa maneira. Não, eu faço a coleta de dados diária, divido por prateleiras, por ranking, monto uma equipe sombra, e que é um processo similar ao do profissional. E aí, quando surgem as carências, eu preciso de um atleta, um extremo nascido em 2006, que é sub-20. Aí eu vou olhar na minha base de dados quais são os atletas que estão melhores ranqueados com essa idade, essa posição e com essas características. Que assim fica mais fácil de fazer. Vou te dar um exemplo de um case que aconteceu comigo em 2023, que aí foi quando eu entendi que esse processo, para nossa realidade, era o mais adequado. Eu estava em Salvador e teve uma negociação envolvendo atleta de profissional e base, e o nosso centroavante do Sub-17, que era o Gabriel Amaral, foi para o Internacional. O Gabriel Amaral, que hoje é o titular do Sub-20. E aí, quando ele sai para o Internacional, eu recebo a informação do antigo gestor, e eu estava em Salvador acompanhando uma competição. E aí ele liga e informa, a gente precisa repor a saída do Gabriel, que é o titular do Sub-17, porque o Campeonato Brasileiro começa semana que vem. Se eu passasse a partir dali ver jogos, reportar atletas, eu não ia ter tempo hábil de substituir. Aí eu lembro que isso foi pela manhã, quando eu fui almoçar no shopping, abri o computador, olhei a base de dados, olhei os melhores atletas ranqueados, tendo o uso das plataformas, montei 4 vídeos de atletas que eram possíveis para que fossem prospectados, passei por e-mail para cá, para o pessoal que estava em Fortaleza, e eles se reuniram à tarde, a comissão e o gestor, que era o Sandro. E aí eles viram os 4 vídeos, os 4 relatórios e decidiram por um atleta. Me deram a devolutiva, eu liguei para o clube, para o empresário do atleta. Né, É você quem faz esse papel também, de ligar, intermediar? Em alguns casos, sim, para poder facilitar na base é feito assim, até para facilitar, porque a demanda, como é muito grande, se eu deixar só para os meus 2 gestores, eles gastam muito tempo e energia com isso, tendo 1000 outras coisas para fazer. Porque tu conhece também o pessoal do meio, né? Perfeito, é uma filtragem, eu não decido, eu filtro as informações e passo para eles já filtrado, né?
E aí eles decidiram à tarde, quando foi no outro dia já tinha decidido. 2 dias depois o menino estava lá na cidade, na época foi o Kevin, que é um atleta lá que era do Gramadense, do Rio Grande do Sul. E na segunda rodada ele estava fazendo gol contra o Corinthians, assim, dando, né, retorno técnico. E aí ficou na minha cabeça que isso, a importância de todo dia ver jogos, de todo dia relatar atletas, de todo dia olhar a nossa base de dados, que a gente tem uma base de dados. Então, se surgir hoje uma demanda porque algum atleta foi negociado, porque se machucou, porque foi embora, por qualquer motivo, eu preciso de um primeiro volante para o Sub-17. Eu vou lá na minha base de dados, olho quem são os atletas que estão relatados, os melhores ranqueados, monto os relatórios e apresento para a comissão e para a direção para decidirmos juntos, entendeu? É um trabalho de formiguinha ali, diariamente, todo dia um pouquinho, para que na hora que precise a gente esteja pronto para abastecer com as informações necessárias. E falando dessa captação, qual a importância também, Vilene, em relação ao atleta que já chegue no Ceará disputando ali, sabendo os macetes, falando assim, entre aspas, do futsal, por exemplo? De um cara que saiba jogar num espaço mais curto, porque a gente sempre, para quem cresceu assistindo Globo Esporte, Esporte Espetacular, né? A gente via aqueles vídeos dos garotos, né, despontando, Marcelo, a gente viu o Robinho, né, que também despontou no futsal, outros jogadores, Neymar também tem vídeos dele no futsal. Eu queria saber como é que é feito essa importância também, que o Ceará já vem fazendo um trabalho já há um tempo. Aí tem o Carlos Manso à frente também dessa parte de captação no futsal. Não é nem captação, né? É coordenação. Ele é coordenador lá. Pronto. E aí eu queria falar da importância dessa iniciação no futsal também, que o Ceará hoje faz muito bem. Eu sou suspeito de falar do futsal, né? Até porque eu sou uma das pessoas que iniciou, né, esse processo. E na minha percepção é um processo muito importante para o clube, né? Onde o atleta consegue pegar mais vezes na bola, né? Se a gente for fazer em números de tempo de um jogo de futebol de campo, ele consegue ter ações mais rápidas, né? Então ele vem a melhorar os atletas. Então, essas categorias menores, 8, 9, que fazem só futsal, eu acho de suma importância para o Ceará. Hoje agora tem até o Sub-7, né? E começou a diminuir a idade. E integração com futebol eu acho que é o fundamental, né? 10, 11, 12 que fazem futebol e futsal, tendo o futsal como uma ferramenta, né, de desempenho para eles. Eu acho que o pensamento é esse. Às vezes eu até discuto que poderia aumentar mais as categorias para os atletas que precisam ter uma melhora na relação com a bola, porém já é uma discussão a longo prazo aí com o clube, mas que eu já tentei também fazer. Antigamente era até o 15, depois diminuiu, porque eu já vejo que tem outros clubes que conseguem fazer esse processo. Mas é tendo esse intuito, né, de ver a melhora do jogador em relação com a bola, tomada de decisão no jogo, e o futsal é uma dessas ferramentas que ajudam, né. Tem que parabenizar os professores que estão lá na iniciação, que é um pouquinho mais de paciência, uma categoria menor, né, Gessé, Adriano, hoje, David, que são preparadores de goleiro, o Wendel, né, e o próprio Carlos Manso, que vem coordenando, né, esse processo. Inclusive, eles tiveram agora recentemente na Taça Brasil, perderam na semifinal. Uma das melhores campanhas do Ceará na categoria. Então, é isso. Sempre estar atento a esses processos, sempre acompanhar a competição de futsal, que aqui em Fortaleza tem muito, né, competição de futsal, e é onde a gente consegue fazer muita captação de jogadores nessas idades menores. A gente tinha acabado de falar sobre a relação com bola nas idades menores, né? Então, assim, o futsal é o que abastece, né? É o que melhora, o que faz com que realmente tenha, por jogar no espaço menor, acaba tendo mais toques na bola, que é o desenvolvimento que o atleta dessas idades precisa ter. Os componentes táticos, físicos, ele vai ter depois de certa idade, e aí a gente entender essa fluidez aí. E falando já, projetando a base com o time profissional, como é que é feito o contato em relação aos analistas, no caso, da base para o time profissional? Por exemplo, a gente tem aqui o Guilherme, o Zé Neto, o zagueiro Gabriel, que também subiu para o time profissional, estava sendo acompanhado. Essas peças, por exemplo, o profissional avalia diretamente ali com vocês, ou eles pedem informações também, no caso, para vocês que estão ali diretamente atuando com jogadores? Eu acho que a minha principal missão nesse retorno agora era essa comunicação. Ela é muito boa, até porque as pessoas que estão no profissional foram pessoas que eu trabalhei nessa passagem que eu citei, né? Eu entendo desse processo. E aí a minha relação inicial ela é com o coordenador de mercado da equipe profissional, que é o Isaac. Sim. E aí eu passo as informações para ele e aí ele respeita o fluxo das informações, passando para o coordenador, passando para o pessoal de cima. Nas nossas decisões, o que é estabelecido? Que os atletas de último ano, penúltimo ano, aqueles que estão mais próximos da idade profissional, essa decisão ela é em conjunta. Então, essas pessoas do profissional também participam dessas decisões. Esse último ano seria o quê? O último ano de sub-20, por exemplo. Nós estamos em 2025, atletas nascidos em 2005, por exemplo.
Esse ano nós fizemos 2 prospecções com atletas dessa idade, que é o David, goleiro, ex-Palmeiras, e o Adriano Bispo, que era do Novo Horizontino, que eu conheci enfrentando em São Paulo. O Novo Horizontino foi campeão sub-20 e o Adriano foi talvez o melhor jogador do campeonato paulista sub-20. E aí quando eu retorno, passa um tempo, eu apresento o atleta, e aí como ele era um atleta nascido em último ano, tinha que ter o ok e o aval do departamento de futebol profissional, entendendo que em médio prazo aquele atleta vai transitar e fazer parte da equipe principal. E aí, como eu falei, a gente depende da performance. Se ele vai transitar ou não, vai depender da performance dele, mas a vinda é com essa ideia, que foram cases que aconteceram recente, como o caso do David, o caso do Guilherme, era penúltimo ano, né, que foi na Copinha de 24. Tem um case um pouquinho mais para trás, mas que hoje a gente ainda tem esse retorno técnico, que inclusive jogou contra o Cruzeiro, que é o Marcos Vitor. Sim. O Marcos Vitor jogava no Floresta, e no último ano dele de sub-20, ele foi prospectado no meio do ano, na reta final, para transitar para o profissional. E foi mais um acerto, né, de captação em mercado, que é um atleta que chegou, performou na idade sub-20, transitou para o profissional, deu retorno técnico, teve o retorno financeiro com a venda dele para o Bahia, e hoje ele retornou para a equipe, né, no começo do ano, e está tendo retorno técnico com as participações que ele vem tendo. Então, ele até jogou no Aspirantes, não foi? Chegou a jogar no Aspirantes, alguns jogos. Justamente o Aspirantes era um processo que era uma categoria que faz falta? Em alguns momentos faz, porque alguns atletas geram dúvida na gente na hora de transitar, e aí quando tem um aspirante você consegue ficar com um pouco mais de tempo e ter mais solidez assim na tua decisão, porque na hora da transição do 20 profissional é bem complicado, né? Mas a gente tem alguns cases positivos, e obviamente tem atletas que a gente não acreditava tanto que chegou, tem atleta que a gente acreditava muito e que não chegou, mas essas são as decisões que o clube precisa tomar, e é muito boa essa tua pergunta sobre esse processo, porque talvez essa seja uma das minhas principais missões em coordenar o mercado. Buscar atletas com essa capacidade de, em médio prazo, né, de transitar para a equipe profissional e continuar tendo esses exemplos que a gente citou aqui. Até uma coisa, porque é uma conversa sempre muito difícil, né? Às vezes a gente sabe que o filtro, né, que vocês estão falando passa um pouco os atletas para o time profissional, né? Isso no futebol no geral, né? Porque é muita gente querendo entrar e aí são poucos que são pinçados ali para jogar no time profissional ou atuar em outra equipe. Às vezes até encerram a carreira muito cedo, né? Não chegam nem a atuar profissionalmente. Como é que é feita essa conversa com o atleta? Vocês também atuam diretamente? O atleta não passou no processo ou então chegou numa idade que não tem mais como atuar pelo clube porque infelizmente passou do sub-20. O Diego e o Villeneuve também atuam nessas conversas com os atletas diretamente com suas famílias ou não? A gente não participa, mas o clube tem todo esse suporte, né? Inclusive a gente tem um departamento psicossocial na base e no profissional. Na base a gente tem psicólogo, tem assistente social, tem pedagoga. Perfeito. No profissional a gente tem psicólogo, tem assistente social, tem gente que cuida de toda essa questão. Não só essa, mas das outras, né? Essa é uma das partes. E aí também tem muito atleta que mesmo que transite, que não fique no clube, mas o clube negocia, empresta. Tem alguns casos recentes, né? Por exemplo, eu lembro do Caio Rafael, que teve alguma minutagem no ano passado, estourou a idade sub-20, hoje ele está no Londrina e o Ceará tem 40%. Similar a ele, tem o Iago, que era zagueiro, Sim. que esse o Ceará emprestou, também está no Londrina. Então são atletas que estouraram a idade sub-20, mas que o clube, por acreditar que eles ainda, né, podem performar, o clube tem ou situações de empréstimo ou situações em que o clube detém de direitos, né? Daqui a pouco, se o Caio performar e for vendido, o Ceará tem um percentual, né, que é pelo tempo que ele teve no clube também. E esses atletas, eles têm essa oportunidade de pelo menos treinar, viver a rotina do futebol profissional ali junto com os atletas. E aí as avaliações, elas são, né, feitas pelas pessoas que comandam o departamento de futebol profissional. Se o atleta tem capacidade de permanecer, se o atleta tem capacidade de fazer parte do grupo, se o atleta me gera dúvida hoje, mas daqui a pouco ele pode retornar numa condição menor, então eu te empresto, ou se a gente faz, porque a gente forma para o clube, mas a gente também forma para o mercado, né? Eu não vou conseguir chegar na idade sub-20 e todo o time titular do sub-20 suba profissional. Acho que isso não acontece em quase nenhum lugar. E aí os atletas que não tiverem condição de integrar imediatamente a equipe, mas o clube ainda acredita nele, ele faz esse mecanismo de emprestar, de ceder percentual, enfim. Um atleta que o pessoal sempre pergunta pra mim é em relação ao Pablo. Cadê o Pablo, Diego? Então, o Pablo, né, o Pablo tem contrato com o clube ainda. Exato. E tá tendo essa dificuldade nessa transição, que é natural. Tem muito atleta que é destaque a base toda, na hora de transitar não vai bem, e tem atleta que é mediano a vida toda ali, mas na hora que ele tem uma oportunidade, ele abraça. E o Pablo foi emprestado no começo do ano ao 13 da Paraíba. O clube do departamento profissional faz esse acompanhamento de atletas emprestados, de ativos emprestados, né? E
confesso que atualmente agora, por não estar diretamente ligado nesse processo, não sei como é que ele está. Sei que ele tem vínculo com o clube e daqui a pouco pode estar tendo outras oportunidades aí em outros clubes, até que ele demonstre performance e siga a sua carreira ou o clube opte pelo seu retorno. E falando ainda sobre essa captação, né, vocês que são os senhores ali, que trazem jogadores para o Ceará, né, são os experientes, quais as dicas que vocês dão para esses jogadores, né? O cara quer tentar entrar no Ceará, qual é a dica que vocês dão ali, tanto para o jogador como também para o familiar dele que vai ali dar esse suporte? Maior dica, treinar, se dedicar, né? Se você quer muito ser jogador de futebol, é muito difícil, né? A gente, como acabei de falar, a gente recebeu 1.500 atletas e o número de aprovados a gente tem lá é 55, então é o mínimo do mínimo. Então você que tem um sonho, não estou dizendo para desistir, mas que tem que treinar muito para chegar no objetivo final. E é uma série de fatores, como o Diego acabou de falar. Às vezes o cara faz uma base impecável e na hora de transitar pro profissional ele tem dificuldade. E às vezes o cara não faz uma base tão boa, mas na hora de transitar pro profissional ele vai bem. Então não tem uma receita, não tem... se você fizer isso vai dar certo. É treinar e se dedicar até o final. Eu divido muito em 4 pilares, né, que o atleta precisa ter. É o físico, o técnico, o tático e o mental. Talvez, quando a gente era garoto, o técnico sobressaía tudo, né? Uhum. Mas hoje, se você tiver técnica e não tiver comprometimento, se você não for um profissional, né, literalmente um profissional, você vai ter muita dificuldade de chegar. Então, é por isso que tem muito atleta que, às vezes, não é um primor técnico, mas ele vence porque ele trabalha, ele entrega, ele compete. Ele é um atleta na alimentação, ele é um atleta no descanso, ele é um atleta nas sessões de treinamento. É um atleta com um mental forte. Acho que o futebol hoje ele é muito desgastante, porque todo mundo é muito exposto. Então, se você tiver um mental fraco... eu acho que qualquer um desses 4 pilares, se você tiver dificuldade em qualquer um desses 4 que eu citei, você vai ter mais dificuldade de chegar. Então, às vezes, é melhor você ter um equilíbrio nesses 4 pilares do que você ser muito bom em um e ter uma certa defasagem em outro, né? Mas eu acredito que hoje uma performance física, um nível de comprometimento e uma performance mental forte, você tem meio caminho andado para você ser um atleta de futebol. E até o Charles Maciel, quando ele veio aqui, o supervisor da base do Ceará, né, ele falou em relação aos pais. Atrapalha? Alguns atrapalham, alguns ajudam. Mas alguns ajudam. Eu acho que o atleta, como indivíduo, se ele tiver um suporte familiar que o ajude, né, que o potencialize, que invista nele, que acredite nele, vai ajudar. Mas é porque tem muito pai, e aí a gente respeita também, né, que a gente acha que o nosso filho é sempre o melhor Isso. em tudo, e aí faz alguns movimentos que atrapalham o processo do atleta dentro do clube, né? Com a intenção de ajudar, mas que acaba atrapalhando, porque muitas vezes o filho não é tudo aquilo que ele acredita, ele acaba impondo situações que vão fazer com que o filho dele acabe se prejudicando em termos de espaço, né? É difícil, mas assim, é uma coisa que nós, enquanto clube, temos que ter, o relacionamento com os pais. Até porque se a gente não tiver um bom relacionamento com os pais, é um relacionamento, né? Então, assim, a gente precisa prezar por esse bom relacionamento para que mais atletas possam vir e para que mais atletas que tenham um bom nível para ficar permaneçam por conta desse bom relacionamento com os pais. Pô, interessante isso aqui, cara. Que aula que vocês deram hoje, né? Mostrando um pouco do caminho das pedras, né? Que a gente tem aí nas categorias de base, na busca por atletas. Até, se pudesse, eu anotei várias coisas aqui, fiz aqui um roteiro bacana, anotei vários pontos aqui, porque, enfim... Faz um 2.0 mais aprofundado. Exatamente, a gente queria adentrar também em outras histórias de outros atletas que vocês captaram e isso, o fruto que o Ceará vem trazendo, né? A importância de ter uma categoria de base ali consolidada, formador, clube formador, né? Pela CBF, né? Já há um tempo aí, e a gente vem o Ceará se consolidando também no Sub-15, né? O Bruno Cortez fazendo uma campanha lindíssima aí também à frente da equipe, Thiago Alves também, o Alisson Henry, são profissionais que a gente já trouxe aqui, no caso o Alisson Henry e o Thiago Alves, Bruno Cortez a gente vai trazer aqui nas próximas semanas, mas a gente agradece sempre aqui, as portas do Jogada do Vozão estão sempre abertas para vocês, a gente agradece, muito obrigado Villeneuve por ter participado, por ter batido um papo bacana aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto com vocês, contando um pouquinho da história, né, da captação do Ceará. E contem comigo aí para caso tenha um 2.0 e a gente contar um pouquinho mais. Legal. E Diego Ângelo também, você que sempre dá um baile, né, nos rachas com os meninos, o pessoal fala que você é o maestro. Se tem um Ricardinho no Ceará, o Diego Ângelo é o Ricardinho. Acho que a galera gosta muito de mim, né, pra aumentar. Então... Só pode ser por amizade. O Paredão, o Vitor Peneira também, que sempre fala que Vitor Peneira, Paredão, porque enfim tem esse nome, ele tem uma história... É meio contraditório, né? Exato. Paredão com esse nome. Diego, também muito obrigado pela participação aqui, seja muito bem-vindo em outras ocasiões e também à casa. Nada, a gente agradece, é bom demais falar do nosso trabalho, realmente tem muita história legal, o dia a dia do nosso processo ele é muito satisfatório, porque
Às vezes a gente vai na arquibancada como torcedor ali, aí você vê o atleta performando e você lembra do processo, né? Eu acho que esse é o maior troféu, assim, ser campeão é legal, levantar troféu de campeonato de base é legal, mas eu acho que o nosso maior troféu é quando a gente prospecta um atleta e depois vê ele performando, vê ele assinando um contrato, vê ele comprando casa, comprando carro, e você saber que você ajudou ali um pouquinho, né? Que você foi um facilitador para esse processo, né? Eu não gosto muito de dizer, fui eu que fiz isso, fui eu que nada. Para um atleta ter sucesso são inúmeras mãos, então, assim, fazer parte desse processo ali é maravilhoso, é satisfatório e é isso que paga o nosso trabalho. Perfeito. Obrigado demais. Diego Ângelo, Villeneuve Félix estiveram hoje aqui com a gente no Jogada do Vozão, assessoria de comunicação, a gente agradece aqui. Vitor Bernardino hoje esteve com a gente, muito obrigado pelo suporte. Agradeço também Thiago Gadelha, mais uma vez, dando um baile nas imagens, nosso diretor, fotógrafo também, que sempre vai para os jogos, fazendo belíssimos cliques. E aí agradeço também ao Francisco Vanderlei, nosso editor. Um forte abraço, pessoal. Toda quinta-feira, às 8h30 da noite, tem episódio novo do Jogada do Vozão. Aos domingos pela manhã também sai na Rádio Verdinha. E toda quinta-feira, à tarde, o episódio sai no YouTube e fica lá disponível para vocês. Compartilha, deixa o like, comenta aqui o que vocês acharam do Villeneuve e do Diego Ângelo. Um forte abraço e até a próxima.